A paz do Senhor, meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso devocional Mulheres que Frutificam. Esse é o nosso tema do mês de agosto. E hoje nós iremos falar a respeito da videira verdadeira. Mas antes de começarmos a entrar na meditação do nosso devocional de hoje, que é baseado em João, no capítulo 15, eu gostaria de desejar que vocês sejam bem-vindas. Eu não sei que horário você vai estar assistindo esse devocional, se é de manhã, de tarde ou à noite, mas eu quero te dizer uma coisa: esse mês de agosto será um mês extraordinário, onde nós nos aprofundaremos na palavra de Deus referente a esse assunto. E eu te convido, meninas, a orarem, a jejuar, sabe, referente a esse propósito, porque eu sei que vai ser uma bênção, mas vem as lutas também, os impedimentos para tentar nos atrapalhar, nos aprofundarmos na palavra do Senhor Jesus. Então, eu já estou aqui de antemão te adiantando, permaneça firme, fiel, porque eu tenho certeza que eu vou ouvir vários testemunhos. Nós iremos ouvir vários testemunhos referente a esse momento que nós estamos se dedicando a aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Então vamos ler João capítulo 15, vamos ler o versículo 1 e o 4. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Nós vivemos em uma geração que aprendeu a valorizar resultado. Você já parou para pensar que nós somos cobradas o tempo todo? Nós somos cobradas a ser boas mães, esposas presentes, profissionais competentes, mulheres organizadas. Quem é que não para ver aqueles vídeos de organização e fica assim, meu Deus do céu, eu preciso ser organizada, a gente fica se cobrando, sabe, para ser organizada, líderes excelentes, servas dedicadas e ainda manter a vida espiritual aparentemente perfeita. Essa pressão por produzir nunca foi tão grande quanto tem acontecido nesses últimos dias. Mas Jesus começa João capítulo 15 nos ensinando algo completamente diferente do que nós temos vivido hoje. Antes de falar sobre frutos, nós precisamos entender a questão de relacionamento, porque é o que Cristo fala. Antes da colheita existe videira. Antes da produção existe permanência. Vocês perceberam que a gente leu a palavra permanecer várias vezes? Porque antes do fruto existe Cristo. Essa semana nós vamos entender que antes de nós frutificar, nós precisamos permanecer. Jesus, ele sabia que em poucas horas ele seria crucificado. E ele estava conversando com os seus discípulos e decide falar sobre uma videira, e isso não foi por acaso. Os discípulos, eles conheciam muito bem uma videira, eles sabiam que um ramo nunca iria produzir sozinho. Toda a sua vida depende da videira. Sem ela, o ramo seca. Sem ela, o ramo perde a sua força. Sem ela, o ramo torna-se apenas um galho destinado ao fogo. E quando Jesus ele declara, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo assim, vocês não encontrarão vida em nenhum outro lugar. É só em mim que Cristo está dizendo. Vocês só encontrarão vida em mim. Entenderam? A importância de permanecer? Então tá, mas por que Jesus se comparou a uma videira? Na Bíblia, Israel era frequentemente chamado de videira, mas Israel falhou em produzir os frutos que Deus esperava. Então Jesus vai e declara, eu sou a videira verdadeira. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer assim, eu sou tudo aquilo que Israel não conseguiu ser. E a partir desse momento, toda a vida espiritual agora precisa passar por Cristo. Não existe crescimento sem Ele, não existe maturidade sem Ele, não existe fruto sem Ele. Por isso que Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, mulher, se você quer crescer, você precisa de Cristo. Se você quer ter maturidade, você precisa de Cristo. Se você quer se aprofundar espiritualmente, você precisa
de Cristo. Nós precisamos de Cristo para tudo em nossa vida. Se nós quisermos ter uma vida espiritual saudável, nós precisamos ter Cristo em nossa vida, ter um relacionamento com Ele. E o maior engano de toda mulher hoje em dia é que existe uma diferença enorme entre estar ocupada para Deus e estar ligada em Deus. Às vezes a gente faz tanta coisa na igreja, né? E faz isso, faz aquilo, e corre para cá e corre para lá, e tem cargo aqui, tem cargo ali, e nós acabamos nos afastando de Deus e estando trabalhando dentro da casa de Deus. Deu para você dar uma refletida aí, uma anexada? Gente, às vezes são tantas atividades que nós fazemos, ficamos tão focados, igual Marta, corre para lá, corre para cá. Tem coisas que são necessárias, sim, essas coisas são necessárias, nós precisamos trabalhar. Porém, se a gente não parar para meditar na palavra de Deus, a gente não parar para nos alimentarmos daquilo que é eterno, que ninguém irá roubar de nós, nós não conseguiremos vencer, não conseguiremos crescer, não conseguiremos ter maturidade espiritual. E aí não é à toa que às vezes você canta, você prega, você serve na sua igreja, na sua célula, você ajuda as pessoas e no final do dia você está cansada, você está esgotada e sente um vazio enorme. E aí você fala assim, meu Deus, mas por que tudo isso? Porque atividade não substitui intimidade com Deus. Podemos fazer muitas coisas para Deus e ainda assim estar distante dele. Infelizmente. Mas Maria entendeu isso. E enquanto Marta corria pela casa tentando servir Jesus, Maria escolheu permanecer nos seus pés. Marta estava produzindo, Maria estava permanecendo. E aí Jesus declarou: Maria escolheu a boa parte. Porque o fruto verdadeiro, ele nasce da intimidade. Ah, então quer dizer que o que Marta fez é fútil, é inútil? Não, não é inútil, não é fútil. Mas antes de fazer, nós precisamos permanecer. Aí tá, permanecer. Mas aí você fica pensando assim, meu Deus, mas quando que as coisas vão começar a acontecer na minha vida? Quando que eu vou começar a evoluir? E fica nessa ansiedade, nessa pressa toda. Mas nós devemos respirar, respira e entenda que frutificar começa escondido. Começa escondido, mas como? Uma árvore, ela não produz fruto no dia que é plantada, não. Quando a gente planta aquela sementinha, o que vai acontecer? As raízes, elas vão crescer, e quando a raiz está crescendo, é debaixo da terra, ninguém está vendo, mas ela está ali sendo guardada, protegida, e ninguém vai ver ela. E depois ela começa a fazer o quê? Crescer. Ela começa a crescer e aos poucos ela vai se desenvolvendo até ela chegar a um tamanho certo. E nesse tamanho os seus troncos começam a se fortalecer. Tá entendendo? Você tá entendendo? Eu não sei qual que é o processo que você está passando, se é o processo que você está escondidinha ali embaixo, guardada, ou se é o processo em que você está se fortalecendo, mas você está ali, guardada em Deus, até chegar o momento de frutificar. Mas enquanto esse momento de frutificar não chega, você precisa permanecer. E enquanto você permanece, Deus vai te fortalecendo, Ele vai te moldando, Ele vai mudando o seu caráter, Ele vai fortalecendo a tua estrutura. Enquanto você permanece, Deus Ele transforma na sua atitude, Ele transforma o seu coração. E antes de mudar o nosso comportamento, Ele muda também os nossos desejos. Antes de mudar as nossas palavras, porque às vezes as nossas palavras são palavras torpes, palavras que machucam, palavras que ferem, que matam. Então, antes de tudo isso, Ele vai mudando nossa palavra, vai mudando os nossos pensamentos, porque a boca fala que o coração está cheio, né? E o reino de Deus sempre começa no secreto, nunca se esqueça disso, o reino de Deus, ele sempre vai começar no secreto, mas infelizmente, nós vivemos em uma cultura que valoriza o visível, mas Deus ele continua trabalhando no invisível. Então não pare, permaneça,
Porque o segredo é permanecer. Enquanto estamos permanecendo, Cristo está trabalhando em nós e está nos fortalecendo. Porque quando nós permanecemos em Cristo, nós estamos declarando dependência, que nós somos dependentes dele. Mas o mundo ele prega uma ilusão falsa, né? Uma ilusão, apesar que não existe ilusão verdadeira, né? O mundo ele prega uma ilusão de que nós somos independentes. O mundo prega isso. O mundo diz: você consegue sozinha. Você não precisa de ninguém. E aí Jesus vai lá e diz para você: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. A mulher que frutifica, ela não é a mais talentosa, porque às vezes você olha assim e fala assim: nossa, mas quem sou eu para frutificar? Eu sou cheia de falhas, sou pecadora. Olha o meu passado e agora? Como que Deus vai usar alguém assim como eu? Né? O inimigo ele sopra isso às vezes em nossa mente. Nós pensamos isso. Mas a mulher que frutifica também não é a mais inteligente, não é a mais organizada. A mulher que frutifica é aquela que reconhece a sua total dependência em Cristo. Quanto mais perto da videira, mais vida existe. Quanto mais distante, mais seco fica o coração. E talvez hoje você esteja cansada, não porque trabalhou demais, mas porque você tentou produzir forças que só Deus poderia te fornecer. Talvez você esteja tentando sustentar a sua casa, seus filhos, o seu casamento, o seu ministério, a sua saúde emocional. E apenas com seus próprios recursos, com as forças do seu próprio braço. Mas Cristo diz: sem mim, nada podeis fazer. Cristo, ele diz isso pra gente. Então vamos aplicar isso na nossa vida. Jesus hoje ele te faz um convite. Mas não um convite para você trabalhar mais, não. Ele faz um convite para você permanecer. Porque quem permanece em Cristo produz naturalmente. Você já viu uma árvore fazendo força para produzir? Não, ela não faz força. O galho, ele não faz força para produzir quando ele está ligado ao tronco. A videira, ela não faz força para produzir. O ramo da videira, porque ele produz naturalmente, pois ele está conectado com a videira. Nós somos esses ramos. Cristo é a videira. Se nós estamos conectadas com ele, as coisas elas vão fluindo naturalmente. Não precisa a gente querer provocar, querer se esforçar com a força do nosso braço. Não. Um dia de cada vez. Pois o segredo é permanecer. Então te convido hoje a refletir comigo. Eu tenho buscado mais resultados do que relacionamento com Deus? Porque às vezes a gente fica na correria, corre para cá, corre para lá, faz um monte de coisa, porém se relacionar com Deus é a última coisa que a gente faz, né? Reflita comigo também, a minha vida espiritual está baseada em fazer ou permanecer? Como que está a minha vida espiritual? Reflita também em quais áreas da minha vida eu estou tentando viver independente de Cristo. Reflita isso. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acaba se esquecendo que somos dependentes de Deus. Fazemos as coisas que algumas das vezes não dá certo, dá errado, e ficamos chateados, tristes e às vezes queremos até culpar a Deus. Mas será que nós colocamos Deus como centro? Será que nós contamos com uma dependência dele? Porque nem sempre, quando a gente se coloca em dependência de alguém, nem sempre as coisas acontecem conforme as nossas vontades. Quando nós nos colocamos na dependência de Cristo, é a mesma coisa. Às vezes as coisas não acontecem conforme nós queremos, mas sabemos que é para o nosso bem, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E reflita também, a minha rotina demonstra que Jesus é a minha prioridade? Jesus ele tem sido a sua prioridade? Jesus tem sido a nossa prioridade? Pare e pense sobre isso. E eu te convido agora a fazer um desafio hoje comigo. É pouquinho, tá, gente? É rapidinho, tá? É um desafio de 15 minutos. Ó, hoje você vai separar 15 minutos, vai ficar sem celular, sem fazer pedido, tá? Sem lista de oração, sem pressa, apenas permanecendo. Permaneça na presença de Deus.
Adore a Jesus, converse com Jesus, entendeu? Mas sem pedir, tá? Sem pressa. Louve a Ele, permanece alguns minutos em silêncio, meditando nele, como Ele é maravilhoso, como Ele é lindo, como que Jesus ele é poderoso na nossa vida. Amém, meninas? Agora eu te convido a meditar comigo nessa oração. Pai amado, hoje eu reconheço que muitas vezes tentei produzir frutos com minhas próprias forças. Eu corri, eu trabalhei, eu servi, eu me ocupei, mas me esqueci de permanecer em Ti. Perdoa-me por substituir intimidade por atividade. Ensina-me que a verdadeira vida não está naquilo que eu faço, mas naquilo que eu permaneço. Que meu coração encontre descanso na Tua presença, que minhas raízes sejam profundas em Cristo e que todo fruto que nascer da minha vida seja para glorificar o Teu nome. Eu não quero apenas parecer uma mulher frutífera. Eu quero viver ligada à videira verdadeira todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Me dá força, Pai, para que eu venha permanecer na Tua presença, para que eu venha glorificar o Teu santo nome através da minha vida, Senhor Jesus. Me ajude a permanecer. É assim já o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a tua vida, meninas. Esse devocional foi o primeiro dia de muitos. E eu espero que nós possamos ter experiências maravilhosas com o Senhor Jesus. Eu espero do fundo do meu coração que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, que nós possamos permanecer nele, nos fortalecer, frutificar e que esses frutos glorifiquem o nome de Jesus. Tudo o que eu falei para vocês aqui, eu vou separar num material, eu vou estar colocando lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo também, para você que não participa, venha participar com a gente, para que nós possamos nos aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor Jesus. E amanhã nós iremos falar sobre quem é o agricultor. Leia, medite João capítulo 15, que é onde nós estamos estudando, e não deixe de convidar uma amiga também para estar participando conosco. Se você assistiu esse devocional e sente a necessidade de enviar para uma amiga, você vê que alguém está precisando ouvir essa palavra, alguma amiga que está machucada, que está correndo aí, não para nem um minuto para permanecer em Cristo, porque às vezes nós nos enganamos, achamos que estamos em Cristo, permanecendo nele, e não estamos. Por isso que existe muita fraqueza espiritual, e isso é muito importante. A gente precisa entender isso, porque quando nós permanecemos em Cristo, meninas, as nossas atitudes mudam, nós ficamos como Ele é. E é maravilhoso, né? Nós nos fortalecemos e dependemos dele. E aí eu convido você a estar compartilhando esse vídeo. Se você gostou, curte aqui também, deixa um joinha para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas, tá bom? E eu encontro vocês amanhã. Um beijo, meninas, fiquem na paz do Senhor Jesus.